Olá, meus queridos. Estou feliz por tê-los em meu canal Belas Histórias. Desejo que gostem de assistir. Escreva um comentário sobre nosso trabalho. É importante para nós. Obrigado a vocês. A incapacidade de dizer não e a falta de determinação sempre foram os pontos fracos de Billy. E era estranho, porque seus pais haviam conquistado tanto na vida, apenas porque não sofriam de nenhuma dessas coisas. Ou talvez fosse apenas porque a natureza havia descansado em seu filho. Os pais de Billy eram pessoas bem-sucedidas e ricas. Eles administravam um hotel rural de negócios da família. Independentemente da estação do ano, sempre havia muitas pessoas querendo se hospedar no hotel, de modo que os negócios do casal estavam crescendo. O negócio ocupava a maior parte do tempo livre de Lucy e Angélica e, como sempre acontece, a criança mal via os pais. Isso não significava que ele estava sozinho. De forma alguma. Mesmo antes da escola, a vida de Billy era programada não por dia, mas por hora. Cursos de inglês, oratória, computadores, piscina, esgrima, golfe. Essa não é uma lista completa de cursos e sessões, onde os pais, sempre ocupados, determinavam seu único herdeiro. Billy frequentava fielmente um curso, mas, na maioria das vezes, o garoto ficava entediado com eles. O que havia de errado com ele? Angélica estava sempre interessada. Bem, não é interessante, respondeu o filho com uma careta de mártir. Entendo, assentiu o pai com indiferença, e então ele navegou na internet em busca de um novo curso. E, depois de algum tempo, tudo se repetiu. Um dia, Billy se rebelou: não estou interessado em suas aulas de oratória e yoga. Mas você é filho de pessoas respeitadas na cidade. Meu pai e eu queremos que você seja um homem completo, entendeu? Todos os 100 RONE. Você fez tudo isso antes de ser bem-sucedido? Billy sorriu ironicamente. Não tenho tempo para socializar com meus amigos, e eles me olham como se eu fosse um idiota. Não, olhe para ele. Sua mãe apertou suas mãos. Você disse que não tem tempo para sair com seus amigos? Bem, isso é bom, assim você não terá tempo para fazer nenhuma besteira. Jack, vamos, diga alguma coisa. O que posso dizer? Meu marido suspirou. Nosso filho se tornou ingrato. Pagamos muito dinheiro para que nosso filho se torne um homem interessante e educado, e ele vira o rosto para o outro lado. Ele não está interessado, está vendo? Alguma vez ele já disse o que queria. De qualquer forma, essa conversa nunca deu em nada. Billy tinha um aliado em sua avó, a mãe de Angélica. A vovó Naomi achava que tantas sessões e outras, como ela dizia, besteiras, eram simplesmente impensáveis para um adolescente. Vocês estão apenas tirando a infância do garoto, disse Galina Vasilievna repetidamente, mas suas palavras, ao que parecia, eram um som vazio para a filha e o genro. E então Billy, um aluno da 7ª série, tomou medidas extremas. Um dia, ele não foi à escola. Naquele dia, o professor da sala de aula não deu muita atenção à sua ausência. Mas quando Billy não apareceu no dia seguinte, Selena ligou para Angélica e perguntou o que havia de errado. Como assim, ele não está aqui há 2 dias? Ela ficou atônita. Onde ele está, então? Bem, você deve saber onde seu filho está, respondeu Selena com uma leve risada. Billy não está na escola há 2 dias. É isso que estou lhe perguntando, o que aconteceu? Você está me perguntando o que está acontecendo? Exclamou Angélica com raiva. Você é o professor da classe e é pago para isso. Bem, quer saber, Angélica? A professora estava indignada. Com todo o respeito, você está errada. Eu sou paga para administrar a sala de aula e ensinar disciplina. Mas o que acontece fora da escola, desculpe-me, recaí sobre os ombros dos pais. O Billy saiu de casa e foi para qualquer lugar, menos para a escola. Como diabos eu deveria saber onde o filho dele foi? Angelique, apesar de todo o seu autoritarismo, conseguia admitir quando estava errada. Sinto muito, Selena, disse ela. Você está absolutamente certa. É que, e não é todo dia que você descobre que seu filho perdeu um segundo dia de aula. Sim, eu entendo, admitiu a professora.
Obrigada, senhor. É claro que vou tomar providências. E, Angélica. Não é da minha conta, mas, e enquanto isso, Billy caminhava pela cidade, deleitando-se com sua liberdade. É claro que ele sabia que, quando seus pais descobrissem, fariam um grande estardalhaço. E daí? Billy achava que valia a pena arriscar. Deixe que eles gritem, não é nada demais. O principal é que os antepassados finalmente perceberam que ele, Billy Shapovalov, se dedicará exclusivamente ao que lhe interessa. À noite, quando seus pais chegavam do trabalho, ele começava a assistir à TV. Será que a Selena já os informou? Perguntou-se Billy. Provavelmente sim. Olá, disse Angélica com muita educação. Oi, respondeu o filho com um pouco de cautela, intrigado, eles ainda não ouviram nada? Mas... Billy, Selena me ligou hoje. Bem, está prestes a começar, pensou ele, e suspirou pesadamente. Mas, por incrível que pareça, nem sua mãe nem seu pai estavam com vontade de fazer escândalo. Muito pelo contrário. Billy, você sabe qual é o seu problema? Perguntou Angélica. Você não sabe como dizer não. Você precisa aprender, ou terá dificuldades. Nós queríamos o melhor para você, mas você não diz nada. Então, achei que estava tudo bem para você. Somos nosso próprio povo. Mas você terá muitas pessoas em sua vida e, se deixar que todas elas o dominem, você não durará muito. Você precisa aprender a manter sua posição. Billy assentiu. Ele também se perguntou por que sua mãe havia lhe contado isso e por que seu pai, em vez de lhe dar uma boa surra, havia preferido ficar calado. No entanto, ele tinha algumas ideias. Selena deve ter feito uma lavagem cerebral em sua mãe. Ela adorou. Billy agradeceu mentalmente à professora e levou a sério as palavras de sua mãe. Mas, infelizmente, ele nunca havia aprendido a dizer não. E foi essa falta que teve uma influência negativa em seu destino. Quanto à falta de determinação, em parte foi culpa de seus pais. Billy não tinha ideia do que queria da vida, e tudo isso porque seus pais haviam programado a vida do filho por muitos anos. Os pais haviam programado Billy para fazer tudo o que eles mandassem. Depois desse incidente, Billy voltou à escola são e salvo, mas estudava sem muito entusiasmo. Graças a Deus, pelo menos eles estavam livres de clubes, classes e sessões. Estude, Billy, advertiu Jack, agora na 9ª série. Depois do ensino médio, você vai trabalhar no ramo hoteleiro. E seria uma boa ideia você fazer um curso sobre os fundamentos do empreendedorismo. Você vai dar continuidade aos negócios da família. Mamãe e eu podemos ajudá-lo em algumas coisas, é claro, mas a vida não para. Billy se repreendeu mentalmente por sua incapacidade de dizer não, mas, no final, decidiu que o pai estava falando sério. Afinal de contas, ele herdaria os negócios da família, o que significava que teria de aprender a administrá-los. Será que eu quero entrar no mundo dos negócios? Ponderou o adolescente e decidiu que era mais provável que não do que sim. Para ser mais preciso, com seu caráter, valeria a pena tentar outra coisa. Mas em que, depois de tentar várias direções diferentes, Billy não entendia no que estava interessado. Não é de se admirar. Para começar, ele não foi para lá por vontade própria. E quando, depois de se exercitar na piscina, você sai galopando para as aulas de inglês e depois corre para as aulas de oratória no mesmo ritmo, nada mais é interessante. Exceto uma cama quente e fofa depois de um jantar quente e uma xícara de chá de menta. Já são 2. Depois do ensino médio, Billy se matriculou em administração de hotéis. E, por incrível que pareça, ele adorou. Então, talvez com os negócios não seja tão desesperador? Ele pensou com alegria. O principal aqui é se deixar levar. Seus pais, é claro, ficaram muito felizes. Agora eles tinham certeza que o negócio estaria em boas mãos. O garoto gostava de estudar, não bebia, não fumava, para dizer o mínimo. Ele estava no caminho certo. E isso é metade do sucesso. Mais metade. Em seu 3º ano, Billy se apaixonou pela primeira vez. Claro, houve paixões no jardim de infância e depois no ensino médio.
Mas foi no terceiro ano que o garoto percebeu, aqui está ele, seu verdadeiro amor. Os jovens se conheceram em uma discoteca em homenagem à iniciação estudantil. Tudo começou com o fato de a garota ter convidado Billy para um baile branco. Você está com vontade? Ela perguntou alegremente. A pergunta era obviamente retórica. E parecia ter sido feita com o único propósito de garantir a ele mesmo sua própria irresistibilidade. Dificilmente havia um garoto em toda a escola que pudesse se opor a essa morena esbelta e pernuda, com pernas longas, olhos castanhos dourados enormes e levemente fechados, lábios cheios e sensuais e cabelos lisos e brilhantes na altura da cintura. Billy acenou com a cabeça, sorrindo, e os jovens se viraram e dançaram. A moça sorriu enigmaticamente e, no meio da música, de repente se agarrou a Billy como se eles se conhecessem há 1000 anos e o relacionamento entre eles fosse o mais próximo que poderia existir entre um rapaz e uma moça. Ele se sentiu constrangido e tentou se afastar. Desculpe-me, sussurrou a garota. Parece que perdi a cabeça. E ela se afastou. Billy ficou desanimado. Será que aquela beldade de olhos escuros havia perdido a cabeça por causa dele? Não, ele não era feio, nem gordo, nem oblíquo, nem coxo, nem careca. Mas que uma garota estranha, e até mesmo uma garota tão bonita, perdesse tanto a cabeça a ponto de parecer pronta para qualquer coisa, que em geral, as moças bonitas que se comportavam assim pareciam disponíveis para Billy. Mas por que não flertar? Está tudo bem, ele sussurrou. É até lisonjeiro. Também é muito intrigante. Estou dançando com uma garota, ela está se aconchegando ao meu lado e eu nem sei o nome dela. Tem certeza de que quer saber o nome dela? Ela sorriu, e esse sorriso entusiasmou Billy. Isso seria bom, ele a provocou. Bem, então meu nome é Ariana. E eu sou o Billy. Oh, que formal. Ela revirou os olhos, brincando. Mas ainda assim é um prazer. O mesmo aqui. O medley terminou, dando lugar a uma música animada, mas Billy e Ariana continuaram a girar. Eles estavam sendo empurrados, e um dançarino excessivamente ágil, um cara alto, de cabelos compridos, com uma camiseta de cores vivas e desapertados, conseguiu derrubar o casal. Alguns segundos depois, ele balançou seus longos braços de forma desajeitada e caiu em cima deles. Desculpem, rapazes, ele acenou com as mãos. Eu me empolguei. Está tudo bem, acontece, respondeu Billy, esfregando a coxa machucada e estendendo a mão para Ariana. Uau, ela riu, isso se chama dançar até cair. Sim, riu o culpado. Bem, você terá que me desculpar novamente. O jovem saiu e Ariana se ofereceu para sentar-se no corredor. Minha cabeça está doendo, ela reclamou. Billy assentiu, suspeitando que ele não estava com dor de cabeça. Estava claro que Ariana queria conhecê-lo melhor. Bem, não se iluda, pensou Billy ironicamente. Você é um homem muito feminino. Mas havia um interesse real nos olhos da morena, e Billy sentiu que não estava se lisonjeando. E assim foi, como ele, Billy Shapovalov, era pior do que os outros garotos. Você provavelmente entrou este ano? Ele perguntou. É que eu nunca o vi por aqui antes. Este ano, Ariana sorriu. E você? Estou no terceiro ano. Hospitalidade. É mesmo? É que eu também estou me dedicando à hospitalidade. Agora saberei a quem pedir ajuda. Espero poder contar com você, perguntou a moça, flertando. É claro que Billy sorriu, sentindo-se de repente como um sedutor experiente. Não importava que não fosse verdade. Aparentemente, essas coisas são naturais. Ele também pensou, sem perceber, que Ariana parecia um pouco mais velha do que deveria ser em seu primeiro ano. Eu pareço mais velha? Perguntou ela com um sorriso, piscando para Dima. Como se ele tivesse ouvido seus pensamentos. Por que não? Murmurou o garoto, sem jeito. Você parece, e bem. Shapovalov, você é um idiota? Que legal. Ela está divina. Quero dizer, eu quis dizer. Entendi o que você quis dizer. Ariana riu alegremente. E quanto à minha idade, tenho 20 e poucos anos.
Eu não disse nada sobre sua idade, apontou Billy. Mas eu pensei. Inteligente, pensou ele, por que preciso saber sua idade? A nova conhecida morava em um albergue e, naquela noite, convidou Billy para ir ao seu quarto. Para tomar uma xícara de chá, ela piscou para ele. O rapaz acabou se convencendo de que Ariana era uma garota desinibida e decidiu que ela era a pessoa que ele estava perdendo. Esse não foi o último encontro deles. O herdeiro do casal estava louco pela beleza apaixonada e não estava disposto a se separar dela. No início, Billy achou que era mais um caso. Ariana flertou com muita franqueza na boate. E o que aconteceu depois não parecia em nada com um relacionamento sério. Mas Ariana tinha sua própria opinião sobre o assunto. Se duas pessoas percebem que se amam, que diferença faz se isso acontece em 2 horas ou em 2 semanas? Algumas pessoas adiam por meses para prolongar a intriga e depois acabam descobrindo que não são certas uma para a outra. Francamente, Billy nunca havia pensado muito nisso. Ele considerava que 2 pessoas andavam de mãos dadas e só depois de um certo tempo é que se conheciam mais intimamente. Bem, eu não gosto desses rituais, do período do buquê de doces e de todas essas bobagens, disse ela. Então, o rapaz tem suas próprias manias e não dá uma flor ou um doce para uma garota? Mas eu lhe dei um. Ah, disse Ariana com uma voz satisfeita. Isso foi para provar um ponto de vista. Não importava se fosse agora ou em 1 hora. Billy gostava que sua nova amiga tivesse suas próprias opiniões sobre tudo, geralmente mordazes, mas geralmente corretas. Um bom outil-fortat, como eles chamavam. Ele nunca tinha pensado muito em muitas coisas antes de conhecer Ariana. Ela é como ninguém, pensou Billy com prazer. 1 mês depois, ele se deu conta de que havia se apaixonado como um aluno da 6ª série, a ponto de ficar encantado. Billy estava pronto para colocar o mundo inteiro aos pés de Ariana. Mas como o mundo inteiro não estava à disposição de Billy, o rapaz lhe deu flores, levou-a ao cinema, a cafés, saunas e boates. Ele passava a maior parte do tempo com Ariana, e um dia Jack disse: "Gostaria que você nos apresentasse a sua namorada. Seria interessante ver que tipo de milagre, um milagre maravilhoso, pelo qual você esqueceu tudo no mundo." Por que eu esqueceria? Como assim, por quê? Meu pai zombou. Você só volta para casa à noite, e mesmo assim à meia-noite. O tempo todo você voa pelas nuvens. Nos raros momentos em que minha mãe e eu o vemos, você está sempre pensando em algo, sorrindo e parecendo estúpido. Quão estúpido? Muito estúpido, Jack deu uma piscadela. Ariana, gostaria de conhecer meus pais? Tem certeza? Ela estreitou os olhos. Bem, se eu estou sugerindo, tenho certeza, Billy riu. Querida, está tudo bem. Meus pais me pediram para apresentá-la a eles. E se eles não gostarem de mim? Querida, o importante é que eu gosto de você, disse ele alegremente. E então tenho certeza de que eles gostarão de você. Mas eu não gosto muito deles, murmurou a garota. Ariana, exclamou Billy, não estou reconhecendo você. Para onde foi sua confiança? Não sei, Ariana deu de ombros. Acho que todas as garotas se encolhem um pouco quando se trata de conhecer seus pais. Não tenha medo, estou com você, disse ele. Para Ariana, isso soou não apenas banal, mas também muito pouco convincente. Afinal de contas, era ela quem estava tocando o primeiro violino no relacionamento deles. Parece que o cliente está pronto, disse a voz do outro lado da linha em um tom indiferente. Ótimo, o interlocutor se alegrou e, depois de ouvir o relatório, disse: bem, quase metade do caso está concluído. Mas quase. Você entende o que quero dizer? Não sei se está muito mais claro. Bem, e se não ficar? Esse é o seu problema. Ariana, quem são seus pais? Perguntou Angélica. Meus pais? Perguntou ela novamente. E meus pais, e eles moram no exterior. Na Inglaterra. E você decidiu ficar aqui? Um pouco surpresa com a dona da casa. Sim. Quero dizer, não. De qualquer forma, eles estão lá temporariamente. Mamãe,
mas Ariana está estudando aqui, interveio Billy. Sim, sim, claro, Angélica assentiu e olhou para sua convidada. Ariana, experimente o frango, o feijão e os legumes com molho branco. É irreal, sugeriu Jack em um tom social. Eu adoraria. Ariana sorriu deslumbrantemente e respondeu. Jack estudou as últimas novidades do mundo da hospitalidade e das taxas de câmbio, enquanto sua esposa removia a maquiagem. Ela é um pouco escorregadia, Angélica quebrou o silêncio. Do que você está falando? Meu marido não entendeu. Sim, não do que, mas de quem, com um suspiro, ela esclareceu. Sobre a amiga do nosso filho, a tal Ariana. Ela lhe pareceu suspeita? Bem, um pouco, admitiu Jack. Um pouco. Exclamou Angélica, ela é falsa até a medula. Não dá para saber onde é verdade e onde é mentira. E há alguma verdade no que ela diz? Ora, mãe, vamos lá, balançou a cabeça do marido, de onde você tira essas conclusões? Oh, Jack, todos os homens são tão cegos? Perguntou ela, perplexa. Eles não conseguem enxergar além de seus próprios narizes. Bem, com o Billy está tudo claro, ele está apaixonado, e para provar o óbvio para ele, você terá que trabalhar duro. Mas você sempre foi uma grande pensadora. Não acho que eu realmente entenda alguma coisa, disse Jack, pensativo. Tenho certeza de que sim. Por exemplo, minha pergunta sobre meus pais. Você viu como os olhos deles se arregalaram? Pois é. O que eu perguntei a ela? Bem, você sabe, talvez ela não tenha um bom relacionamento com os pais. Ela não quer falar sobre eles. É bem possível, concordou Angélica, acomodando-se na cama ao lado do marido. Mas esse é o seu sim, quero dizer, não. E então essa garota se lembrou de que, supostamente, seus pais estavam morando temporariamente no exterior. Não, Jack, estou sentindo algo suspeito aqui. Sim, você provavelmente está certo, concordou meu marido. Então, talvez devêssemos dar uma olhada nisso. Vou ligar para Balabanov amanhã, talvez ele descubra algo interessante. Sabe, Jack, algo me diz que tenho de recorrer a isso em casos extremos, disse Angélica lentamente e confessou, em geral, tenho um mau pressentimento. Por que isso acontece? Não sei. Mas certamente está lá. Você está ficando nervosa, disse Jack, colocando o braço em volta do ombro dela e beijando-a na têmpora. Bem, se é esse o caso, ela suspirou. Como está indo? Perguntou um homem grande e de aparência bruta. Tudo estaria bem, mas sua mãe pode misturar todas as cartas. Uma mulher é um raio-x, suspirou Ariana, apoiando a cabeça em seu peito poderoso. Merda! Amaldiçoou o homem grande. Não quero tomar medidas extremas. É um pouco cedo e não quero mostrar minha cara. Então, o que faremos? O que vamos fazer? Ele sorriu para mim. Você está me perguntando? Gentilmente, traga seu Romeu para conversar sobre a vida familiar. E, é claro, agrade-o como você sabe. O homem soltou uma risada maliciosa e Ariana explodiu em chamas. Herman. O que foi, minha estrela? Eu disse algo errado. Acho que é tudo negócio. Você não está com ciúmes? Perguntou ela com uma tristeza oculta. São negócios, querida, respondeu Herman de forma admoestadora. E é aconselhável que você o trate da mesma forma. E todos os Sushu e Opuziu são perdedores. É melhor você pensar em como fazer com que essa garota o peça em casamento. Na verdade, eu estava falando sobre se casar. E daí? Ele disse que faria o pedido quando se formasse, Ariana disse com uma piscadela, mas acho que o Billy está pronto para se casar amanhã. Taak, sorriu Herman, e disse pensativo, talvez eu deva reconsiderar minhas opiniões. Talvez eu fique com ciúmes. Eu ficarei feliz. Você e eu ficaremos felizes, ele prometeu. Mas voltando ao assunto em questão. A garota, Ariana, riu. Sim. Você diz que Billy está pronto para se casar amanhã? Acho que sim.
Mas ele não vai. Não vai. Bem, então temos que casá-lo. Como? Tenho de lhe ensinar tudo. Não me diga que não conhece a maneira antiquada como as mulheres conseguem que os homens se casem com elas. Billy, tenho que lhe contar uma coisa. Eles estavam sentados em uma cafeteria perto da escola, tomando café e comendo bolos. Estou ouvindo com atenção, Billy sorriu. Enfim. Merda, eu não sabia que era tão difícil. Ariana disse com uma voz confusa e baixou os olhos. Qual é o problema com você? É só que... É que estou grávida, murmurou ela e sorriu sem jeito. É assim que as coisas são. Bem, qual é o problema? Billy sorriu de volta, encorajador. Não aconteceu nada de terrível. Minha garota favorita está tendo um bebê, e agora vamos nos casar. Casar? Perguntou Ariana, incrédula. Mas você disse que precisava estudar e se organizar antes de pensar em ter filhos. Bem, foi isso que eu disse, ela assentiu. Mas as circunstâncias mudaram. De qualquer forma, Ariana, case-se comigo. Desculpe-me por não ter um anel. Sinto muito que você não tenha. Isso quer dizer que sim, Ariana acenou com a cabeça. Então isso é algo para se comemorar. Exclamou o recém-casado. Mas sua amada balançou a cabeça. Billy, querido, tenho certeza de que vamos comemorar tudo, mas agora estou correndo para o dormitório. Amanhã há muita coisa para ensinar. Você sabe, o primeiro ano. Entendo, ele acenou com a cabeça. Bem, meu nerd, então eu o acompanharei até a saída. Não precisa, Ariana balançou a cabeça com um sorriso. Tenho que correr para a biblioteca. Se você quiser. Vou pedir outro café. Fiquei estudando a noite toda e estou com sono. A moça se espreguiçou com simpatia e, dando um beijo na bochecha de Billy, saiu da cafeteria. E o feliz noivo se dirigiu à repartição. Se ele tivesse olhado para trás, poderia muito bem ter visto Ariana indo na direção oposta ao quarto. Herman, me dê os parabéns. Anunciou solenemente a nova nora dos proprietários do hotel rural. Billy me pediu em casamento. Ela não duvidou, respondeu, esfregando as mãos com alegria. Bem, isso é algo para se comemorar, o que você acha? Eles estão de conluio ou o quê? A dama de honra sorriu para si mesma. Mas ela disse em voz alta, essa é uma ideia maravilhosa. E o que quero dizer com isso? Sorriu Herman, pegando uma garrafa de champanhe caro, taças e uma caixa de chocolates no bar. Ele serviu o champanhe em taças e disse, vamos brindar a felicidade conjugal. Por que você está tão triste, noiva? Você imaginou isso? Será que imaginei? Talvez, talvez. Mas eu ouvi em algum lugar que as noivas geralmente ficam nervosas antes do casamento. Então elas estão mentindo para você? Sim, disse Ariana, pensativa. Sim, Herman assentiu. Você vai me convidar para o casamento? E como o quê? Perguntou a noiva. Série. Quando Natalie tinha 12 anos, seu pai deixou o mundo. Antes de morrer, Michael, ou Misha Rust, como era conhecido por causa de seu bigode vermelho, estava bebendo há 2 semanas. Quando policiais e médicos corajosos encontraram uma pilha de garrafas de bebida vazias na casa, o policial do distrito balançou a cabeça. É estranho que ele não tenha mudado os cavalos de lugar há 10 dias, o quanto ele estava bebendo. E, a julgar pelo cheiro, é uma mistura e tanto. Toda a mesa de Mendeleev. O funeral de Archie contou com a presença de todos os habitantes locais. Havia uma elite em seu setor privado. Ele era um bom homem, enxugando as lágrimas, disse uma mulher enrugada, de idade indeterminada, com impressionantes bolsas sob os olhos e um nariz vermelho e inchado. Ele me ajudava a martelar um prego e sempre me pedia uma garrafa emprestada. Quero dizer, ela o fazia. Durma bem, Archie, que a terra descanse em paz, e a mulher gritou com uma voz ruim. Era de se esperar que ela tivesse perdido alguém próximo a ela. E somente a filha da falecida, que estava sentada em silêncio em um canto, sabia que era assim. Depois do funeral, a mãe de Natalie entrou em uma onda de assassinatos. Nancy saía de casa repetidamente por dias a fio,
sem se importar se a filha tinha comida suficiente ou que roupa usava para ir à escola. A pobre criança era ridicularizada o tempo todo. Nathalie era chamada de vagabunda, filha de alcoólatra e outros palavrões que significavam que sua mãe não era apenas uma alcoólatra. Com o tempo, Nathalie aprendeu a ignorar o fato. Afinal de contas, ela não tinha motivos para se envergonhar. Sim, sua mãe bebia e não era muito exigente, mas a culpa não era de Nathalie. Os filhos não são responsáveis por seus pais. Aos 16 anos, Nathalie havia se tornado uma verdadeira beldade. Os rapazes começaram a notá-la, e as moças sussurravam: ela vai ser igual à mãe. Nathalie acreditou. É uma pena. Ela não se interessava muito por meninos. Como a maioria das meninas que tiveram que crescer cedo, eles pareciam pequenos para Nathalie. E quando ela o viu pela primeira vez, percebeu que preferia homens mais velhos. Esse homem mais velho acabou se tornando amigo de um dos pretendentes de sua mãe. Naquela noite, Harry havia bebido demais e ligou para o amigo para buscá-lo. Enquanto esperavam pelo motorista sóbrio, Nancy e seu amante se isolaram no quarto, enquanto Nathalie sentou-se no terraço com uma xícara de chá. Para a surpresa da garota, o amigo de Harry chegou em um carro caro. Será que os bêbados realmente têm amigos em carros como esse? Ela se perguntou, olhando para o imponente jipe. E quando o homem saiu do carro, ela ficou ainda mais surpresa. Ele estava vestido com um terno de linho claro e o que parecia ser uma camiseta de marca. Quando o homem se aproximou de Nathalie, a garota baixou os olhos, envergonhada, e viu um par de tênis brancos deslumbrantes, claramente na mesma faixa de preço. E esse era um amigo do Drunken Harry? Será que ele tinha ido ao endereço errado? Desculpe-me, não estou no endereço errado? Como se estivesse adivinhando seus pensamentos, o homem perguntou. Krasnodarskaya, 11, está correto? Sim, Nathalie assentiu. Você veio buscar Harry? Sim, o homem assentiu com dignidade. O homem cheirava a perfume caro, tabaco e algo mais que confundiu ainda mais a garota. Vou ligar para ele imediatamente, disse ele apressadamente e entrou correndo na casa. Nathalie recuperou o fôlego e bateu na porta do quarto. Tio Harry, alguém está aqui para buscá-lo, disse ela em uma voz que não parecia ser a sua. Juntas, elas acompanharam o tio Harry até o carro. Quando o homem que veio buscar o companheiro de bebedeira de Nancy se sentou ao volante, ele deu um olhar agudo para Nathalie. O olhar do amigo do tio Vasily deu febre e depois um calafrio. Mas talvez ela tenha confundido desejo com realidade e não tenha havido nenhum olhar. Alguns dias depois, o homem voltou para visitar os Kazantseus. Quando Nathalie viu o jipe familiar na janela, seu coração bateu tão forte que parecia prestes a estourar no peito e sair voando livremente. Quando viu o buquê de rosas chá nas mãos do homem, Nathalie franziu a testa. Será que esse homem respeitável estava mesmo de olho em sua mãe? E o que foi isso? Pensou ela, intrigada. E quando ela percebeu que estava com ciúmes, ficou horrorizada. Sim, ela deve ter mais de 30 anos, o que, para os padrões de uma garota de 18 anos, não é nada de velho. Olá, Nathalie cumprimentou. Oi, respondeu ela com moderação, fazendo o possível para parecer calma. Minha mãe não está em casa. Não estou aqui para ver sua mãe, sorriu o homem, entregando as flores a Nathalie. Elas são para você. Gosta delas? São muito bonitas, disse Nathalie, envergonhada. Nunca me deram flores antes. Bem, quantos anos você tem? Sorriu o homem. Tão bonitas. A propósito, qual é o nome de uma das garotas mais bonitas de nossa cidade? Você também diz isso, ela bufou. Há tantas belezas na cidade que você não consegue manter os olhos abertos. E eu? Você não sabe o quanto vale. Na cidade, você diz? Elas não são bonitas, são espetaculares. Mas você tem a beleza real, da natureza. Qual é o seu nome? Nathalie, corada, respondeu a garota. Bem, eu sou Hermann. Vamos nos conhecer melhor. E eu vim convidá-la para ir ao restaurante. Eu? Para um restaurante? Exclamou Nathalie com espanto. Exatamente, você exatamente para o restaurante, confirmou Hermann com um sorriso.
O que há de tão surpreendente em eu querer levar uma garota bonita a um restaurante? Provavelmente nada, respondeu ela, pensativa. Exceto pelo fato de eu não ter nada para entrar. Isso não é problema, garantiu o homem. Agora vamos às compras e compraremos um vestido para você, bem, e há sapatos, joias e tudo mais. E... Não sei, disse Nathalie, intrigada. Por que diabos esse homem convidaria uma garota de uma família de alcoólatras para um restaurante? Nathalie tinha certeza de que, se ele assobiasse, todas as mulheres mais bonitas da cidade viriam correndo. Ou ela estava perdendo alguma coisa? Você está com medo, disse Hermann. Eu entendo isso. Somos praticamente estranhos. Mas eu lhe asseguro que não vou lhe fazer nenhum mal. É que gostei de você e pensei em conhecê-la melhor. Peço desculpas se fui intrusivo. De qualquer forma. Eu concordo, interrompeu Nathalie. Aquela viagem foi o início de um romance. Uma semana depois, Nathalie se mudou para o luxuoso apartamento de 4 quartos de Hermann. Nancy deu um suspiro de alívio. Agora ninguém poderia interferir em sua liberdade. A garota, que não tinha sido mimada pela vida, estava encantada. A nova vida era um verdadeiro paraíso. Hermann encheu Nathalie de presentes, levou-a a restaurantes, a festas, levou-a para a Espanha por uma semana. Ele também não saiu, não bebeu com os amigos, e durante um mês, nunca levantou a voz para Nathalie. Nathalie, por que você não foi para a escola? Hermann me perguntou uma vez. Entrei na escola técnica, mas não passei, respondeu a garota timidamente. Entendo, ela assentiu. Entendo, ela assentiu. E para quem, se isso não é segredo? Para uma secretária. Uau! E por que exatamente para uma secretária? Não é muito alto, ela deu de ombros. A média não é muito alta. Não há chance de entrar em uma mais alta? De forma alguma, respondeu Nathalie com indiferença. Eu não fui bem na escola e até tive que repetir uma série uma vez. Bem, não tem problema, disse Hermann. Se ao menos houvesse o desejo de aprender, o que você acha? O desejo existe. Bem, isso é bom. Eu cuidarei de sua educação. Você se formará no meu instituto, ele me garantiu. Eu? Ensino médio? Não, não posso. Eu digo que você pode. Não há nada irrealista. Você verá, você e eu podemos fazer isso. Você e eu. Essas palavras soaram como música para Nathalie. Ela só podia sonhar com um homem assim. Só que ele não a havia pedido em casamento. Mas ela achava que isso era apenas uma questão de tempo. Ela estava errada. Antes que Nathalie percebesse, já havia se passado o segundo mês desde que ela e Hermann estavam morando juntos. Certa manhã, enquanto Nathalie preparava o café da manhã para o amante, ela recebeu um telefonema da vizinha, tia Olga, que era praticamente a única mulher que não bebia na vizinhança. Problemas, Natasha, lamentou ela. Nancy se foi. O que aconteceu? Nathalie ficou paralisada. Acontece que a mãe dela adormeceu bêbada com um cigarro, fazendo com que a casa em ruínas explodisse em chamas como uma caixa de papelão. Ao conversar com um vizinho, as mãos de Nathalie estavam trêmulas. A garota não podia dizer que amava muito a mãe. E por quê? Porque ela não teve uma infância normal. Por causa das provocações que Nathalie teve de suportar à sua mercê, naquele momento, porém, ela perdoou tudo à mãe. Nancy havia partido, e agora ela responderia por todos os seus pecados diante de Deus. Hermann arcou com todas as despesas do luto. O conto de fadas terminou tão rapidamente quanto havia começado. Nathalie, é hora de pagar suas dívidas, disse ele um dia. Que dívidas? Nathalie enrugou a testa, intrigada. Que tipo de dívidas? E os salões de beleza, as compras e todas as outras coisas de mulher? E, finalmente, despedir-se de sua mãe em seu lugar de descanso final? Tudo isso, você entende, custa dinheiro. Mas... Sam, eu não sou a Madre Teresa ou o Papai Noel, disse Hermann com indiferença.
Mas você sabe que eu não tenho meu próprio dinheiro, sussurrou a garota, humilhada. Não, você terá. Mas você tem um rosto bonito e uma bela figura. E no amor, você é uma verdadeira obra de arte. E isso, eu lhe digo, muito. E se você usar isso com sabedoria, terá uma vida linda. Você quer me entregar a um bordel? Perguntou ela, horrorizada. Herman soltou uma gargalhada ensurdecedora. De minha boneca, bem, de onde vêm esses pensamentos? Passaporte em nome de Ariana Strelnikova. Mas sou eu, disse Nathalie, confusa, quando viu o rosto da garota na foto. É claro que é você, ele confirmou. De agora em diante você é Ariana Strelnikova. Eu lhe disse que você está começando uma nova vida. Com um novo nome. E eu vou lhe dar um emprego. Que tipo de emprego? Estamos falando de negócios agora. Como devo chamar seu emprego? Eu vou formulá-lo. Droga, não consigo pensar em nada. Ah, aqui está. Oficial de atribuição especial. Parece bom para mim, não é? Talvez, Nathalie, quero dizer, Ariana, não tenha discutido, pois ela começou a perceber no que havia se metido. Ela estava muito confusa com a palavra o específico. E, de qualquer forma. Eu concordo, interrompeu Nathalie. Aquela viagem foi o início de um romance. Uma semana depois, Nathalie se mudou para o luxuoso apartamento de 4 quartos de Herman. Nancy deu um suspiro de alívio. Agora ninguém poderia interferir em sua liberdade. A garota, que não tinha sido mimada pela vida, estava encantada. A nova vida era um verdadeiro paraíso. Herman encheu Nathalie de presentes, levou-a a restaurantes, a festas, levou-a para a Espanha por uma semana. Ele também não saiu, não bebeu com os amigos, e durante um mês, nunca levantou a voz para Nathalie. Nathalie, por que você não foi para a escola? Herman me perguntou uma vez. Entrei na escola técnica, mas não passei, respondeu a garota timidamente. Entendo, ela assentiu. Entendo, ela assentiu. E para quem, se isso não é segredo? Para uma secretária. Uau! E por que exatamente para uma secretária? Não é muito alto, ela deu de ombros. A média não é muito alta. Não há chance de entrar em uma mais alta? De forma alguma, respondeu Nathalie com indiferença. Eu não fui bem na escola e até tive que repetir uma série uma vez. Bem, não tem problema, disse Herman. Se ao menos houvesse o desejo de aprender, o que você acha? O desejo existe. Bem, isso é bom. Eu cuidarei de sua educação. Você se formará no meu instituto, ele me garantiu. Eu? Ensino médio? Não, não posso. Eu digo que você pode. Não há nada irrealista. Você verá, você e eu podemos fazer isso. Você e eu. Essas palavras soaram como música para Nathalie. Ela só podia sonhar com um homem assim. Só que ele não a havia pedido em casamento. Mas ela achava que isso era apenas uma questão de tempo. Ela estava errada. Antes que Nathalie percebesse, já havia se passado o segundo mês desde que ela e Herman estavam morando juntos. Certa manhã, enquanto Nathalie preparava o café da manhã para o amante, ela recebeu um telefonema da vizinha, tia Olga, que era praticamente a única mulher que não bebia na vizinhança. Problemas, Natasha, lamentou ela. Nancy se foi. O que aconteceu? Nathalie ficou paralisada. Acontece que a mãe dela adormeceu bêbada com um cigarro, fazendo com que a casa em ruínas explodisse em chamas como uma caixa de papelão. Ao conversar com um vizinho, as mãos de Nathalie estavam trêmulas. A garota não podia dizer que amava muito a mãe. E por quê? Porque ela não teve uma infância normal. Por causa das provocações que Nathalie teve de suportar à sua mercê, naquele momento, porém, ela perdoou tudo à mãe. Nancy havia partido, e agora ela responderia por todos os seus pecados diante de Deus. Herman arcou com todas as despesas do luto. O conto de fadas terminou tão rapidamente quanto havia começado. Nathalie, é hora de pagar suas dívidas, disse ele um dia.
Que dívidas? Nathalie enrugou a testa, intrigada. Que tipo de dívidas? E os salões de beleza, as compras e todas as outras coisas de mulher? E, finalmente, despedir-se de sua mãe em seu lugar de descanso final? Tudo isso, você entende, custa dinheiro. Mas... Sam, eu não sou a Madre Teresa ou o Papai Noel, disse Herman com indiferença. Mas você sabe que eu não tenho meu próprio dinheiro, sussurrou a garota, humilhada. Não, você terá. Mas você tem um rosto bonito e uma bela figura. E no amor, você é uma verdadeira obra de arte. E isso, eu lhe digo, muito. E se você usar isso com sabedoria, terá uma vida linda. Você quer me entregar a um bordel? Perguntou ela, horrorizada. Herman soltou uma gargalhada ensurdecedora. De minha boneca, bem, de onde vêm esses pensamentos? Você tem a mente estreita, princesa. Você é uma mercadoria, não é para amadores bêbados e safados na sauna. Um mundo totalmente novo espera por você, Nathalie, uma nova vida e um novo nome. Nathalie olhou para sua colega de quarto com incompreensão. Vamos para o meu escritório, disse ela. Esta é a passagem para a sua nova vida, disse Herman, entregando a ela um livro cor de vinho escuro que, após uma inspeção mais minuciosa, revelou-se ser um passaporte em nome de Ariana Strelnikova. Mas sou eu, disse Nathalie, confusa, quando viu o rosto da garota na foto. É claro que é você, ele confirmou. De agora em diante você é Ariana Strelnikova. Eu lhe disse que você está começando uma nova vida. Com um novo nome. E eu vou lhe dar um emprego. Que tipo de emprego? Estamos falando de negócios agora. Como devo chamar seu emprego? Eu vou formulá-lo. Droga, não consigo pensar em nada. Ah, aqui está. Oficial de atribuição especial. Parece bom para mim, não é? Talvez, Nathalie, quero dizer, Ariana, não tenha discutido, pois ela começou a perceber no que havia se metido. Ela estava muito confusa com a palavra o específico. E, de queria nem pensar nisso. Você pode, disse Herman com frieza. Você poderia aceitar meus presentes e ir a restaurantes, não poderia? E para não perder tempo, começaremos a trabalhar hoje. O que, já hoje? Ariana perguntou baixinho. Ela tinha medo de imaginar o que teria de fazer. Por que esperar? Perguntou o empresário alegremente. Se você começar mais cedo, aprenderá mais cedo. E aprenderá a me pagar mais rápido e se tornará uma senhora independente e autossuficiente. Com uma educação. Não se preocupe, não me esqueci. A criança disse que a criança fez que a criança fez. Além disso, eu lhe darei parte do dinheiro em mãos. Bem, você tem que se vestir, cuidar de si mesma. A profissão obriga. Herman esfregou a bochecha da garota de brincadeira e, naquele momento, Ariana percebeu que simplesmente não tinha escolha. É isso que você deve fazer, ela se torturava. Você achava que tinha tudo por causa dos olhos bonitos? Então vá trabalhar para isso. Tudo tem que ser pago, especialmente o prazer. E agora a primeira tarefa, disse Herman no tom de um professor rigoroso, mas gentil e justo. Ariana suspirou em condenação e ouviu. Há um major em nossa gloriosa cidade, um mendigo e um vagabundo, Sanka Kaurov, e ela começou a delinear a tarefa. Anthony, proprietário de vários estacionamentos na cidade, o pai desse Anthony era um dos principais concorrentes de Herman. Quanto ao jovem traficante, seu filho Anthony, o rapaz era um amante do amor venal. Era ali que o jogo deveria ser jogado. O fato de Anthony estar se candidatando a prefeito da cidade e sua biografia deveria ser perfeita. Um filho que gosta de passar o tempo com um interesse amoroso? Isso não faz sentido. O plano de Herman era que Anthony contratasse uma prostituta, que acabou se tornando Ariana. Os homens de Herman tiram fotos de seu encontro e depois é uma questão de técnica, nesse caso, chantagem. E se Anthony não sair da pista, as fotos picantes cairão nas mãos de quem não deveria vê-las. O resultado é um escândalo com todas as consequências. O cliente é um homem sério,
Por isso é muito importante não fazer besteira. Hermann terminou sua apresentação. Bem, não, eu não posso, deu de ombros Ariana. Não. No final das contas, minha querida, não há necessidade de julgar, Hermann estendeu as mãos. Se você tiver a oportunidade de me pagar com uma fatura ou uma transferência bancária, eu sou apenas a favor. Ah. Não, ela suspirou. Então, qual é o assunto da conversa? Hermann tinha contatos em quase todos os lugares, até mesmo entre os cafetões. Kaurov Jr. era um frequentador assíduo de todos os escritórios, o que significava que Hermann tinha todas as chances de executar seu plano. E foi o que aconteceu. 3 dias depois dessa conversa, Hermann recebeu um telefonema de uma conhecida da mamãe, e o negócio foi fechado. E então houve um golpe com a esposa do suposto amante de Ariana. A moça se apresentou à esposa e disse que havia conhecido o marido dela. E se você não quiser que aqueles que não deveriam saber sobre os casos de Evan descubram, pague 10 mil, disse Ariana. A mulher, sem saber que seu marido e a chantagista nem sequer se conheciam, pagou a quantia imediatamente. Com o passar do tempo, Ariana se tornou mais confiante. Ela se acostumou com seu novo nome, sua nova vida, seu novo eu. Agora parecia a Ariana que não havia Nathalie, nem vida no setor privado, nem a morte de seus pais. Havia apenas Hermann e seus negócios. Às vezes, Ariana se pegava pensando que acreditava nas lendas que ele apresentava às suas vítimas. Será que Ariana sentia pena dessas pessoas? Ela não tinha uma resposta definitiva para essa pergunta. Por um lado, sim. Quando Ariana falava bobagens, com uma expressão sincera no rosto, ela se sentia mal. Leve tudo na esportiva, Hermann aconselhou. Pense no fato de que algumas pessoas têm tudo e outras não têm nada. Algumas pessoas têm tudo de bandeja e outras têm de se esforçar constantemente para resolver problemas. Você acha que eu sempre vivi assim? Não, não viveu. Eu sou órfão, Ariana. Você nunca me contou. Eu não tinha motivos para isso, então não contei a você, ela deu de ombros. Agora estou lhe contando. Ariana ficou chocada. Ela sempre pensou que o colega de quarto do empresário fosse um cara de uma família rica. Surpreendentemente, mas depois que Hermann revelou essa parte de sua biografia a Ariana, ele se tornou mais próximo dela. Sem dúvida, o relacionamento permaneceu próximo, mas Hermann e Ariana se tornaram bons amigos um do outro. E somente no fundo de suas almas, em algum lugar nas profundezas do amor. E assim se passaram 2 anos. Então, Ariana, você se lembra do que eu lhe disse sobre sua educação? Francamente, eu havia me esquecido de tudo. Além disso, Ariana agora tinha uma opinião muito baixa sobre si mesma como estudante. Eu me lembro, ela acenou com a cabeça. Acho que é um bom momento para pensar sobre educação. Além disso, você terá que trazer à tona o melhor de si mesma, querida. O que você acha? Perguntou Ariana. É o seguinte. Há um rapaz na Politécnica, o Billy. Ele está aprendendo administração de hotéis, e por um bom motivo. Seus pais têm um hotel no campo. E você, minha princesa, vai se casar com ele. O quê? Ela está espantada. Achei que tinha sido claro. Você deve se casar com ele. Mas por quê? E esta já é uma conversa de negócios, Hermann se alegrou. E o propósito de seu casamento é mais fácil do que um pedaço de bolo para espremer para fora do apartamento. Bem, tudo bem, você não pode morar no meu apartamento o tempo todo? Então, eu deixo você se soltar pelos 4 lados, você organiza sua vida e tudo mais. Na verdade, Ariana estava feliz por viver com Hermann e via sua vida apenas com ele. Independentemente da situação, ela o amava mais do que a vida e não conseguia evitar. Você tem que se casar com ele? Murmurou Ariana. É claro que Hermann assentiu. Pessoalmente, só vejo uma maneira de conseguir o apartamento. Você mora com ele por 6 meses, depois pede o divórcio e pronto. O apartamento está em suas mãos. Mas depois do divórcio, o apartamento geralmente é trocado, disse Ariana. Você é inteligente, disse ela em tom de aprovação. Você dividirá o apartamento em detrimento de seu cônjuge.
Nós vamos agradar a quem for preciso. Mas e se houver outros interessados no apartamento? Que outros licitantes? Não, se você decidir ter um bebê, claro. Você está brincando comigo. O que eu não vou fazer em breve é ter um bebê. Estou falando dos pais dela. O que os pais dele têm a ver com isso? Herman bufou. Você acha mesmo que os pais dele não vão comprar um apartamento para os recém-casados? Com os milhões deles. Ariana, é a coisa certa a fazer, tudo será como deve ser. Você se casará com o único herdeiro dos ricos. Você será como queijo na manteiga. Sim, exceto pelo fato de que estarei casada com o homem errado, pensou Ariana com amargura. Meu Deus, é a isso que chegamos. O homem que eu amo vai se casar comigo. Não me importa se os pais dele eram 3 vezes mais ricos. Herman, acorde. Eu não amo ninguém além de você, não consegue ver isso? Bem, por que estamos insatisfeitos? Perguntou Herman com um suspiro. São negócios, querido. Nada pessoal. Sim, disse ele calmamente, e repetiu pensativo, nada pessoal. Exatamente. Ah, sim, amanhã vamos nos registrar no Instituto Politécnico. No departamento de administração hoteleira. Faremos de você uma jovem culta e educada, piscou o chefe. Naquela noite, Ariana não conseguiu dormir. Ela esperava tudo, menos isso. Não, Ariana, é claro, já havia percebido há muito tempo que Herman não tinha sentimentos por ela. Mas isso foi um verdadeiro cuspe na cara. Acalme-se, ela se lembrou das palavras de Herman. Era preciso dizer que Ariana tinha conseguido. Mas não dessa vez. Por que você é tão estúpido? Disse ela com raiva, sem perceber que estava falando em voz alta. Ele não precisa de você, admita. Ariana olhou para Herman. Ele estava dormindo docemente e provavelmente em seu 10º sono. E a garota decidiu que seu casamento não era a pior ideia. E se Herman percebesse que havia perdido Ariana e a quisesse de volta? A esperança é tênue, mas, afinal, na vida, o que não acontece? Depois de se candidatar ao ensino médio, Herman levou Ariana a um restaurante. Bem, um brinde ao início de uma nova vida. Sorriu Herman, levantando uma taça de vinho espumante. Disse ela languidamente. Você está atingindo um novo nível, advertiu ele. Por que você disse e exclamou Herman. Bem, qual é o problema? Você sabia o que estava fazendo? Eu sabia. Ariana, você é uma profissional, então seja uma profissional. Sim, claro, ela assentiu, bicando a salada de carne. Ele não tinha apetite algum. Por mais que Ariana tentasse se convencer de que esse casamento só a beneficiaria, sua alma protestava desesperadamente. Bem, é isso, pensou Ariana ao ver seu sobrenome na lista de matriculados no ensino médio. A máquina já foi colocada em movimento, então é tarde demais para isso. Encantar o Billy foi a parte mais fácil, ele é obviamente inexperiente, pensou Ariana. Se ele já teve uma namorada, não tem muito do que se gabar. De repente, Ariana se sentiu como uma mulher fatal, e tudo correu como um relógio. Mas o pedido de casamento ainda não tinha dado certo, e não era de se admirar. Afinal de contas, Billy ainda era um estudante e, portanto, não podia oferecer nada à sua possível esposa. Você é ótima, Ariana, disse ele. É tão agradável estar com você, tão tranquila. Sinceramente, eu me casaria com você hoje, mas primeiro o ensino médio e depois todo o resto. Em suma, era de se esperar, mas Herman exigia resultados imediatos. Eles tiveram que usar a artilharia pesada de uma gravidez inexistente. Ariana estava chateada, mas para onde ela poderia ir? O valor da dívida era muito alto. Ela havia pensado em não pedir o divórcio e morar com Billy. Mas Herman não estava para brincadeiras. 6 meses, não mais do que isso, disse ele com naturalidade, deixando Ariana saber que o truque não funcionaria. E ela havia se afeiçoado a Dima. De vez em quando, Ariana até sentia um pouco de pena dele.
Afinal de contas, o único herdeiro da fortuna dos Shapovalov ainda era uma criança. Uma bezerra, Hermann disse dele com desprezo e, no geral, ele não estava longe da verdade. Mas Ariana não estava se divertindo. O sentimento que ela tinha por Billy era como o de uma mãe. E que mãe gostaria que alguém falasse mal de seu filho? Além disso, as meninas da escola tinham inveja de Ariana. Se ao menos elas soubessem. Quanto aos seus sentimentos por Hermann, eles, para seu pesar, continuavam os mesmos. No entanto, o pensamento de que o amado poderia perceber quem ela havia perdido, permaneceu firme em sua cabeça. O principal era que a notícia de que Ariana estava grávida o levaria a uma conclusão lógica. Embora, é claro, o encerramento estivesse fora de questão. Afinal de contas, era apenas o começo. Quando Ariana informou a Dima sobre a gravidez, ela se sentiu a maior idiota. Apesar de ter dito que estava priorizando seus estudos agora, ela não ia se livrar da responsabilidade. Mas como os pais de Billy se sentiriam em relação a isso? Ele havia lhe garantido que tudo ficaria bem, mas Ariana, ao contrário de seu noivo, não tinha ilusões. E ela estava certa. Você a pediu em casamento? Angelique estava indignada. Você está louco? Desde quando a vontade de assumir a responsabilidade se tornou um sinal de insanidade? Perguntou o filho com um sorriso presunçoso. Ariana está grávida e, como homem comum, sou obrigado a me casar com ela. O que há de errado? Tudo está errado. A mãe o interrompeu. Essa Ariana não é o nosso tipo de garota. Bem, a senhora sabe, mãe, nós também não somos do tipo do conde. E, além disso, o que há de errado com a Ariana? Ela é bonita, estuda, pensa em seu futuro. Eu posso ver como ela pensa, sorriu Angelique. Essa pessoa dormiu e viu como se casar com um idiota como você. Mas você não a conhece de verdade, disse Billy. Você só a viu uma vez e não pode tirar conclusões precipitadas assim. Admita, você só está com ciúmes. Talvez, admitiu Angélica. Ela não podia deixar de admitir que estava. Mas essa não é a questão. Ela está um pouco desconfiada e agindo de forma suspeita. Pessoalmente, não notei nada disso. Claro que não, disse sua mãe sarcasticamente. Você está apaixonado, e é disso que se trata. Oh, Billy, não quero mais falar sobre isso. Com o tempo, você verá que estou certa. Mamãe, o que quer que você diga agora, eu ainda vou me casar com a Ariana, disse Billy com uma firmeza incomum. Afinal de contas, sou um adulto. Foi a senhora que me ensinou a manter minha posição. Portanto, sua lição não foi desperdiçada. Quando ele cresceu, pensou Angélica, que só tinha visto um cara indeciso antes. Esse cara não sabia o que queria da vida. Agora ele parecia saber. E também tinha aprendido a insistir. Faça o que você quer. Angélica acenou com a mão. Não diga que não foi avisado. Tudo bem, eu não vou, prometeu Billy. E outra coisa. Quero que ele seja humano. Portanto, não haverá nenhuma conversa sobre o fato de os Shapovalovs esconderem o casamento de seu único filho. Faremos uma festa de noivado para a qual nossos parceiros serão convidados. Na opinião de Billy, isso era preconceito. Quem se importava com o casamento deles? Mas ele não discutiu. As pessoas, você entende, são respeitáveis e respeitáveis, continuou a mãe dele, então deixe sua Ariana se vestir de forma mais respeitável. Sem decotes e sem fendas até o umbigo. Não quero envergonhar minha futura nora. Isso é um pouco exagerado. A mãe claramente queria humilhar Ariana. O gosto de Ariana não era para ser brincado. Mas Billy preferia não ser provocado. Para o bem ou para o mal, ele e sua mãe tinham um acordo. Então, valia a pena provocar os gansos? Tudo bem, Billy assentiu. Bem, se estiver tudo bem para você, pode aparecer amanhã. E sábado é a festa de noivado, Angélica anunciou seus planos e depois, lembrando-se, acrescentou, vá, sim, os pais da noiva devem estar presentes. Ariana deu uma última olhada no espelho e ficou satisfeita com seu reflexo.
Ela nunca tinha ficado tão bonita. 3 horas no salão não tinham sido em vão, e o massagista, o cabeleireiro e o maquiador tinham feito o melhor que podiam. O traje também foi muito elogiado e atendeu plenamente às exigências da futura sogra. Um vestido de noite rigoroso se ajustava à figura luxuosa de Ariana, mas ao mesmo tempo não deixava nada supérfluo visível. Seus seios estavam cobertos, mas todos podiam ver suas belas clavículas. Um belo bronzeado dourado, obtido no melhor salão de bronzeamento da cidade, harmonizava-se perfeitamente com a maquiagem nude. Ao ver a noiva, Billy ficou de boca aberta. Aquelas filhas dos sócios dos meus pais estão tão longe da minha Ariane quanto o céu, pensou ele com orgulho. Ela tem uma beleza natural, não é como aquelas gosmas de silicone com cabelo e cílios. Billy não pensou em contar a Ariana o que a mãe dela havia lhe dito sobre como ela deveria se vestir. Em primeiro lugar, ele tinha medo de ofender. E, em segundo lugar, ele sabia que a noiva não faria papel de boba. Vulgaridade e mau gosto não são a praia de Ariana. Ariana, você é adorável, disse Jack galantemente, beijando a mão da moça. Obrigada pelo elogio, murmurou ela. Ariana sorriu internamente, percebendo o olhar indelicado de Angélica. Era óbvio que a futura sogra esperava que ela se vestisse de forma vulgar. Mas ela tinha a garota errada. Deve-se dizer que a metade masculina dos convidados não tirava os olhos de Ariana. As senhoras presentes franziram a testa, enquanto ela se animava. Será que elas acham que tem o mundo inteiro no bolso? Pensou Ariana sobre as esposas de homens e mulheres de negócios. De jeito nenhum. Não importa quanta cirurgia plástica você faça, você não pode perder anos. Naquele momento, Ariana se sentiu como uma rainha. Os pensamentos sobre Herman recuaram nem mesmo para o segundo, mas para o desconhecido, e a garota, nos últimos dias, pensou que tudo não era tão ruim assim. Quantas garotas sonham em estar no lugar dela? É isso. Ariana, seus pais nem sequer foram à festa de noivado de sua filha? Perguntou Angélica com um tom de simpatia. Não, eles não foram, respondeu ela. Eles têm muito trabalho a fazer. É isso mesmo, assentiu a proprietária, ostensivamente simpática. Mas espero que eles estejam no casamento. Sim, é claro, Ariana assentiu educadamente, perguntando-se onde ela conseguiria seus pais. Tudo bem, interveio Jack. Vamos fazer um brinde à nossa futura família. Essa é uma ótima ideia, exclamou a esposa. Como foi o noivado? Perguntou Herman. Correu bem, deu de ombros Ariana. É verdade que a futura sogra e eu ficamos com cuspe em mim, mas, fora isso, foi muito bem. Os homens estavam babando, suas esposas estavam com raiva. Em suma, tudo na melhor tradição da sociedade secular. Haverá mais por vir. Sorriu a benfeitora. Ainda há mais por vir, ela suspirou. Herman, há um pequeno problema. Sou todo ouvidos. A mãe de Billy continua falando sobre meus pais. Na primeira vez que nos encontramos, ela me perguntou quem eles eram e o que faziam para viver. Bem, e quanto a você? Ela disse que eles moravam no exterior e que tinham um negócio lá. Certo, Herman acenou com a cabeça em sinal de aprovação. Então, qual é o problema? Sim, Angélica me perguntou tão meticulosamente sobre meus pais que me perguntei se ela suspeitava de algo. E hoje ela me perguntou sobre eles novamente. Espero que meus pais estejam no casamento. Disse Herman pensativamente, o que diabos está acontecendo? Mas não estou gostando nada disso. Bem, que Deus o tenha. Resolveremos os problemas quando eles surgirem. Nesse meio tempo. Bem, você terá pais. O pai de Ariana eram pessoas de aparência respeitável. O papel do pai da noiva foi desempenhado por um homem corpulento de 40 e poucos anos. De acordo com Herman, eles tinham feito mais de uma coisa. Uma morena bonita e esbelta, mais ou menos da mesma idade, foi convidada para fazer o papel da mãe da noiva. Ariana, você não acha que se parece com uma mãe? Herman piscou para ela ao apresentá-los. Ela deu uma longa olhada na mulher e viu que Herman estava certo.
A semelhança era real. A mulher tinha sido uma atriz de teatro no passado e seu nome era Selena. Faremos as pazes para que ninguém saiba e tudo corra bem. Billy e Ariana se casaram na véspera do ano novo. Quando vocês passarem, sairão em lua de mel, disse Jack. Tailândia. O casamento transcorreu sem problemas. Não poderia ter sido de outra forma. Herman, Ariana e seus pais cuidaram de todos os detalhes e pensaram em tudo, até nos mínimos detalhes, em que ramo eles atuam, onde se conheceram, como Ariana era quando pequena, etc. Herman também estava presente no casamento e se apresentou como padrinho da noiva. Os pais do noivo pareciam ter se acalmado, mas Ariana era atormentada pela pergunta: o que acontece depois? Na Tailândia, os recém-casados fizeram excursões, mas na maior parte do tempo apenas passearam e foram a restaurantes locais. Ariana ficou surpresa ao descobrir que gostava de passar o tempo com Billy. É diferente nas férias, pensou ela. Billy já havia passado férias na Tailândia antes, por isso estava muito feliz por trabalhar como guia pessoal de sua bela esposa. A única coisa que deixava Ariana desconfortável era ter de fingir que estava grávida. Mais de uma vez ela se sentiu tentada a dizer ao marido que não haveria bebê, mas Billy cuidou bem dela. Além disso, não havia como saber como ele reagiria ao ouvir uma mentira. E, o que é mais importante, com que propósito? 2 semanas de férias passaram voando como um dia. Ariana odiava voltar. Ela também sentia pena de Billy. Ela também sentia pena de si mesma. Herman murmurou, dando uma piscadela para Ariana. A lua de mel foi boa para você. Olhe, vou ficar com ciúmes. E Ariana de repente percebeu, com espanto, que não se importava. Não fazia muito tempo que ela não sonhava com isso. Herman realmente me perdeu, pensou Ariana. E em todos os sentidos. Se não fosse por essa tarefa estúpida. Por que você é tão antipático? Herman olhou para ela com os olhos estreitados. Vamos, seja sincera, você foi nadar? De jeito nenhum. Lembre-se de quem você é e de quem eles são. Eu me lembro de tudo perfeitamente, disse ela friamente. Não se esqueça. Eu gostaria de saber o que fazer com a gravidez, suspirou Ariana. Um travesseiro? Por que um travesseiro? Bom para você por falar sobre isso. A propósito, Herman acenou com a cabeça. Então você está pensando no caso. Bem, é louvável. E a questão da gravidez? Bem, finja que está fazendo um aborto. Como se eu soubesse como isso acontece. Para que serve a internet? Quase fizemos um aborto, mas o Herman resolveu isso também. O problema foi resolvido com 2 notas de $1000. Você é uma orquestra humana, Ariana disse ao seu chefe, mas ele apenas acenou. Ele estava mais preocupado em saber quando Shapovalov compraria um apartamento para os recém-casados. De jeito nenhum, Ariana o desapontou. Eles disseram algo sobre comprar um apartamento para nós quando Billy se formasse na universidade. Isso não é melhor. Resmungou Herman. Será que eles não podem ser influenciados de alguma forma? Eu me pergunto como, ela bufou. Jack está bem, mas minha sogra não me suporta. E você pode influenciá-los. Minha querida, Herman se esticou, por que você deveria influenciá-los diretamente? Eu entendo que seu marido é louco por você, ou estou errado? Não, Ariana corou. Então, qual é o problema? A questão é que parece ser mútuo. Não, nada, a jovem balançou a cabeça com um suspiro. Ok, vou tentar influenciar o Billy. Não o tentar, disse Herman com rigidez, mas fazer. Está bem, eu farei tudo, disse Ariana obedientemente. Já se passaram 3 meses. Infelizmente, é muito mais fácil falar do que fazer. Um dia, Ariana disse ao marido que seria uma boa ideia alugar um apartamento e viver separados. Alugar um apartamento? Billy ficou surpreso. Qual é a necessidade? Bem, poderíamos passar mais tempo juntos e sozinhos, sorriu a jovem esposa. Parece que estamos nos saindo muito bem com isso agora, comentou ela. É isso mesmo. O apartamento dos Shapovalovs tinha 5 quartos. Além disso, Jack e Angélica trabalhavam até tarde e frequentemente faziam viagens de negócios.
Portanto, não era uma grande discussão. Bem, eu não gosto de sair do banheiro de toalha e dar de cara com seu pai no corredor, disse Ariana em outra ocasião. E Angelika Nikolaevna também não gosta. Mas se tivéssemos um apartamento separado, e Ariana realmente esbarrou em Jack no corredor apenas uma vez. Na verdade, ela estava usando uma toalha. Ela não estava nua, disse Billy. Isso é verdade. E o sogro apenas desviou delicadamente o olhar. Angélica parecia confiar em seu marido, caso contrário, ela teria afastado o filho e a nora há muito tempo. Em suma, Ariana foi forçada a admitir que o argumento também não era bom. Ari, me ature por alguns anos e você e eu teremos nosso próprio apartamento, insistiu Billy. Seus pais lhe prometeram. E alugar, você tem que admitir, não é uma opção. Você e eu ainda estamos estudando, não temos dinheiro para alugar um apartamento. Não quero pedir aos meus pais. Você tem razão, pensou Ariana com tristeza, mas você não tem ideia de com quem está lidando ao ponto eu queria uivar de saudade e desespero. Não sei como influenciar o Billy. Disse ela, desesperada, ao Herman. Não sei, é só isso. Digo ao Billy que quero morar com ele separadamente, e ele diz e não temos dinheiro para alugar um apartamento. Então diga a ele que você não está interessada em alugar um apartamento. Bem, de jeito nenhum, exclamou Ariana. E como você imagina isso? Querido, deixe seus pais comprarem um apartamento para nós? Isso não parece loucura? E se ele disser, lhe deixe seus pais participarem também? E daí? Eles são ricos. Sim, disse Herman, pensativo. Acho que você está certo. Bem, eu tenho uma ideia. Ele disse isso com uma ameaça subjacente, e Ariana ficou alarmada. Que ideia? Senhora, se a senhora souber demais, envelhecerá. A vida dos recém-casados continuou como sempre. Jack e Angélica haviam se acostumado com a nora, e as relações entre eles estavam melhorando lenta, mas inexoravelmente. Os pais de Ariana supostamente voltaram para o exterior, mas antes da partida eles vieram visitar os Shapovalovs. Na primeira vez, Angélica gentilmente os convidou para jantar. A senhora Shapovalova, que há muito sonhava em se tornar internacional, sugeriu de forma transparente um empreendimento comercial conjunto. Vamos pensar no assunto, prometeu Mickey com dignidade. A segunda visita ocorreu na ocasião em que os jovens chegaram de uma viagem de núpcias. Minha nova vida consiste em um monte de mentiras, concluiu Ariana com tristeza. Mal posso esperar para sair dela. Mas algo lhe dizia que isso não terminaria bem. Sua intuição não a enganou. Então, meus filhos, anunciou Angelique durante o café da manhã, amanhã vamos tirar um mês de férias. Portanto, vocês serão os donos deste lugar por um mês. Para onde vocês estão indo esquiar? Billy se perguntou. Para Montenegro. Isso é divertido. Sim, sorriu sua mãe. Foram 2 anos de trabalho árduo. No dia seguinte, enquanto Billy estava sentado na biblioteca, seu telefone tocou. Era seu pai. Sim, papai? Olá, como posso me dirigir a você? Perguntou uma estranha voz masculina. É o Billy, respondeu ele friamente. Estava claro que algo terrível havia acontecido com seus pais. Você é o filho de Lucy e Angélica Shapovalov? Esclareceu a voz. Sim, sou. Billy, aqui é o major da polícia Gob. Sinto muito, mas seus pais morreram em um acidente de carro. Sinto muito por sua perda. Billy estava apavorado e não conseguia dizer uma palavra. E o major Mukin perguntou, Billy, você poderia vir para a identificação? Sim, claro, disse ele, maldito. Para onde? Anote o endereço. Ariana chorou quando soube da morte dos pais de seu marido. Ela não conseguia acreditar. E não era só isso. A jovem tinha medo de pensar nisso, mas era óbvio. Ok, eu tenho uma ideia. A voz de Herman assombrava Ariana em todos os lugares, em casa, na escola, no necrotério, onde ela se ofereceu para acompanhar Dima, que estava de luto, e no cemitério. Sim, ele é um homem terrível, pensou ela.
E esse homem eu amava, e como eu poderia ser melhor do que ele? Se Billy não tivesse me conhecido, seus pais ainda estariam vivos. Não, se eu não tivesse conhecido aquele monstro, eu deveria ter fugido de que estivesse errada. Afinal de contas, coincidências existem, e 3 dias depois, Herman ligou. Venha, ele disse. Está havendo uma conversa. Ok, estarei aí em 1 hora, suspirou Ariana e, com o coração pesado, pensou, bem, agora vou ter certeza. Billy, vou fazer compras no supermercado, disse ela ao marido. A geladeira está uma bagunça. Billy assentiu e continuou fingindo que estava assistindo à TV. Ariana vestiu uma calça jeans, um suéter de gola alta e uma jaqueta leve acolchoada, pegou sua bolsa na prateleira e saiu do apartamento. Ariana, realmente, você tem isso estampado em seu rosto? Disse Herman com uma risada. Sim, eu tenho. Não sozinha, é claro. Você estava interessado, não estava? Você é um canalha, Ariana balançou a cabeça. Sim, sim, vá com calma, ela resmungou. Você se esqueceu do buraco do qual eu atirei? Talvez você não saia daqui por dizer isso. A menos que atirem daqui sob a cobertura da noite. Eu não me importo mais. Não tenho nada a perder. Você provavelmente está certo, Herman assentiu. Mas não espere se safar tão facilmente, meu bravo homem. Bem, pense bem, de que sua morte prematura me servirá. Exceto para sujar minhas mãos. Não, não, é hora de passar para o plano OB. Tudo bem, eu o ajudarei a completar sua missão. E você está livre para ir. Qual é o plano? Não estou ouvindo o entusiasmo em sua voz, Ariana repreendeu e delineou o plano. E para não perder tempo, amanhã começaremos a execução do meu plano, disse Herman alegremente. Não me atrevo a adiar mais. Enquanto Ariana caminhava mal-humorada para casa, ela pensou, devo contar ao Billy? E então verei o que acontece. Billy, é claro, vai me odiar, talvez queira se divorciar de mim. A propósito, essa é uma opção. Herman precisa de um divórcio. Sim, mas não quero tirar o apartamento e os negócios do Billy dele. Além disso, é o apartamento dos pais dele, não o do casamento. Que diabos é um divórcio? Os pensamentos da jovem iam e voltavam, mas ela não conseguia pensar em nada de bom. Ariana sabia que Herman tinha os meios para bagunçar as coisas de tal forma que o apartamento acabaria sendo trocado. E se ela avisasse o marido sobre isso, estaria em apuros. Eles a levariam para alguma floresta e dariam o assunto por encerrado. Deixe as coisas como estão, resumiu Ariana. O que se poderia dizer, não estava em seu poder fazer qualquer movimento repentino. Ariana foi até a loja e, depois de comprar pão, leite, batatas e filés de frango, subiu para o apartamento. Tudo estava quieto lá. Billy havia adormecido em frente à televisão com o controle remoto na mão. Pobrezinho, pensou ela com simpatia, ele não faz ideia do que o espera. Por um segundo, ela pensou em contar a Billy. Quem sabe, talvez eles pudessem chegar a um acordo. Mas o medo foi mais forte. Dimu, disse Ariana com cautela. Talvez este não seja o momento, mas... Aconteceu alguma coisa? Perguntou seu marido com um estremecimento. Não há nada de errado, Ariana o tranquilizou. É que meu padrinho quer vir nos visitar. Ele esteve em nosso casamento, lembra? Sim, eu me lembro, suspirou Billy. Mas, para ser sincero, não estou muito ansioso para receber convidados. Estou vendo, ele suspirou novamente. Bem, eu vou lhe dizer. Tudo bem, deixe-o vir, ela acenou languidamente com a mão do marido. É mesmo? Não, se o senhor não se importa. Eu entendo tudo. Qual é o problema? Herman apareceu alguns dias depois com uma mala grande feita de pele de antílope. Quanto tempo você vai ficar? Perguntou Billy. Vamos ver, respondeu ele vagamente, e Ariana estremeceu. É melhor você pensar em si mesmo, ela se questionou. O que você acha do cassino? Perguntou Herman a Billy. Ele nunca tinha visitado o local, admitiu.
Então, essa lacuna precisa ser preenchida, disse a esposa do padrinho alegremente. Bem, para ser sincero, tenho preconceito contra cassinos. Ah, sim. Por que isso? É que já ouvi falar de pessoas que ficaram viciadas em jogos de azar. E eu? Bem, sou muito sugestionável. Houve uma época em que tive de aprender a superar minha incapacidade de dizer não e me manter firme. E como? Herman bufou. Funcionou? Acho que sim, Billy sorriu. Caso contrário, Ariana e eu não estaríamos casados agora. Do que está falando? Vai entender. Para ser sincero, no início meus pais eram contra nosso casamento. Bem, eu insisti. Bem, então tudo o que você precisa fazer é visitar o cassino. Exclamou o convidado. Como você tem tudo em ordem, não há risco de se viciar em nada lá. E depois, é só saber aonde ir. Que tal um cassino? Por que não? Naquela noite, Billy ganhou uma grande soma de dinheiro e ficou eufórico. Ele presenteou todos os presentes com champanhe caro e depois continuou jogando. E ganhou novamente, depois do que o trio foi a um dos melhores restaurantes da cidade. Na noite seguinte, Billy sugeriu que eles fossem ao cassino novamente. Dessa vez, as vitórias foram substituídas por derrotas, mas, no final, Shapovalov não saiu do cassino de mãos vazias. Bem, rapazes, vamos jogar hoje à noite? Perguntou ele durante o jantar. Talvez não devêssemos. Disse Ariana timidamente. É claro que devemos. Disse Herman, decidido. Excitação, é assim mesmo, enquanto durar, temos que jogar. Que bobagem, tendo perdido quase todas as suas economias, Billy ficou desesperado. Ele tentou pagar a dívida e falhou miseravelmente. Assim, o herdeiro dos falecidos proprietários do hotel rural tornou-se um frequentador assíduo do cassino. Com sorte ou não, chegou um dia em que o dono do cassino não permitiu que ele jogasse. Quando você me pagar, então conversaremos, disse ele. Eu não dirijo uma instituição de caridade. Ariana assistiu, condenada, seu amado, sim, é isso mesmo, marido se tornar um jogador, mas não havia nada que ela pudesse fazer para ajudá-lo. Ela tinha que se ajudar. Ela tinha que ajudar a si mesma. E quando Herman piscou para Ariana e disse, já estava na hora, ela não teve escolha a não ser se conformar com o destino. Billy, há um tema, disse Herman. Qual é o problema? É sobre seu dever. É mesmo? Ele perguntou com indiferença. A mente de Billy estava tão confusa que ele não percebeu que era o culpado por seus problemas atuais. É por isso que ele confiava em Herman implicitamente. Então, Mickey, eu quero comprar sua dívida. Eu não tenho dinheiro e eles não me deixam jogar, suspirou Shapovalov. Sim, mas você tem um negócio e um apartamento que seus pais deixaram para você. Portanto, não entrarei no direito de herança por mais 6 meses. Então vá em frente, Herman riu, e o que eu faço? Posso providenciar tudo para que você não tenha que esperar 6 meses. Você pode mesmo? De verdade, respondeu ele. Você me dará o negócio e o apartamento, e não deverá nada a ninguém. Mas onde vou morar? Onde vou morar? Não se preocupe com isso. Nós encontraremos um lugar para você. Os olhos de Ariana escureceram enquanto ela aplicava a máscara. A jovem percebeu a armadilha em que havia caído. Se fosse um apartamento adquirido em conjunto no casamento, pensou Ariana, mas de repente ela se deu conta, provavelmente não haveria uma divisão. Herman tomaria posse do apartamento de qualquer maneira e mandaria ela e Billy para o mar, e como esse era o caso. Billy, não, ele balançou a cabeça. O que estou ouvindo? Disse Herman zombeteiramente. Você tem voz? Por que não disse nada antes? Silêncio sobre o quê? Perguntou Billy desconfiado. Billy, eu posso explicar tudo. Exclamou Ariana. Eu não poderia. Poderia me explicar o que está acontecendo? O marido não aguentava mais. No entanto, ele estava começando a entender algo. Tudo, desde seu casamento com Ariana até a aparência de Herman, tinha um motivo.
Ele me deixou viciado no jogo de propósito. Billy arfou internamente. Ainda não aprendi a dizer não. Idiota. Posso? Herman perguntou educadamente e começou a contar sua história. Depois de ouvi-lo, Shapovalov apertou a cabeça. Billy, não é assim, sussurrou Ariana, ele não lhe contou tudo. E eu também. Eu amo você. Que comovente. Riu Herman. E eu pensei, o que estava faltando nessa história? Bem, já que ele estava tão bêbado, eu posso, com a consciência limpa, dizer a ele para ir embora. E você, Sr. Shapovalov, eu o espero amanhã às 9h00 no cartório. Agora, vou lhe dar o endereço. E, sim, eu não o aconselho a ir à polícia. Com certeza o senhor já sabe disso. Mas, para onde devemos ir? Perguntou Ariana. Isso é problema seu, disse Herman. Billy, para onde você está indo agora? Perguntou Ariana com uma voz melancólica. Para qualquer lugar, disse ele. E quanto a mim? E quanto a você? Vamos nos divorciar como você queria e... Billy, mas eu amo você. E eu? Ah, você não entenderia. É claro que não entendo, disse Billy com amargura, e então ele se deu conta de que aqueles dois foram responsáveis pela morte de seus pais. Vamos, Ariana, vamos embora. Ligaremos mais tarde e marcaremos o divórcio. Se você quiser, a esposa disse calmamente e foi embora. Billy continuou andando, imaginando onde poderia encontrar um lugar para ficar. Ele se sentou em um banco, tirou o celular do bolso e começou a ligar para os amigos. Billy, eu adoraria, mas estou voando para Sochi hoje. Não, cara, me desculpe, mas meus pais são contra. Ah, não, estou com uma garota, você sabe o que quero dizer. Ele entendeu. Ele entendeu que não tinha amigos, como tal. Todos os poucos parentes de Shapovalov moravam em outras cidades. Billy não queria incomodá-los, que pena. Não apenas sua esposa não era quem dizia ser, mas seu padrinho, que era um antigo colega de apartamento, o havia endividado. Billy vagou pela cidade e não percebeu que estava no subúrbio, em um dos bairros mais pobres. Enquanto isso, Ariana lamentava sua vida fracassada. Herman não havia contado tudo a Billy. Por exemplo, que Ariana, assim como ele, também estava pagando uma dívida. Além disso, Herman nunca coordenou suas ações com ela. Por exemplo, o acidente de carro em que Jack e Angélica se envolveram. Billy provavelmente está me culpando pela morte deles, pensou a jovem em desespero. E ele tem razão. Se eu não tivesse entrado em sua vida. Por que pensar nisso? Ariana ficou na ponte e olhou pensativamente para o rio. A correnteza era muito rápida e em alguns lugares havia redemoinhos. Era perigoso nadar aqui, mas fácil de morrer. A jovem mulher colocou resolutamente o pé na grade e... O que está fazendo? Ela ouviu a voz de um homem e, um segundo depois, sentiu alguém agarrar seu braço. Quem é você para mandar na minha vida? Mas o homem de 50 anos não deu atenção aos gritos dela. Ele empurrou Ariana contra um velho ziguleno e só então falou: Quem sou eu? Sou um homem que serviu em um local quente e vi pessoas se agarrando desesperadamente à menor chance de sobrevivência. Você realmente acha que eu deixaria alguém pular de uma ponte como essa? Ariana não disse nada. Suas lágrimas a impediam de falar. Vamos, chore, vai ser mais fácil, disse o homem carinhosamente, estendendo uma flanela molhada para Ariana. Não vai. Ela soluçou. Quando ela se acalmou, o salvador inesperado lhe entregou uma garrafa de água mineral com as palavras: Bem, diga-me o que há de errado. Acho que você vai ficar bem, disse o homem, cujo nome era Belry. Quantos anos você tem? Bem, o fato de você não ter para onde ir pode ser resolvido. Pode ser consertado, suspirou Ariana. De que forma? Vamos lá, disse o homem, ligou o carro e, percebendo a dúvida nos olhos de Ariana, acrescentou: E não se preocupe, eu não contrato pessoas para trabalhos específicos. Mas, seja como for, você pode ver isso.
Venha, você verá por si mesma. Eles foram de carro até um pequeno hospital, imerso na vegetação que estava começando a florescer. No pátio do hospital havia uma pequena e bela igreja. Aí está, Ariana, um lugar para morar e um emprego. Belry sorriu. Está vendo aquele banheiro externo ali? É lá que você vai morar. Que tipo de emprego você quer me oferecer? Como médico-chefe deste hospital, eu gostaria de lhe oferecer o cargo de enfermeira, disse ele com importância. Muito obrigado. Eu a avisarei. Assim, Ariana encontrou um abrigo e um emprego. Ela cumpriu fielmente seus deveres como enfermeira, socializou-se com a equipe e gradualmente esqueceu sua antiga vida. Agora, pela primeira vez em sua vida, Ariana podia dizer que era realmente feliz. E, embora Ariana não vivesse em um apartamento de 5 cômodos nem frequentasse salões de beleza, ela tinha a consciência tranquila. Se havia algo que obscurecia sua vida, era a saudade de Billy. Fazia mais de um mês que o único herdeiro dos Shapovalovs estava levando uma vida de vagabundo. No dia em que Herman expulsou Billy de seu próprio apartamento, ele tropeçou no porão bastante espaçoso de uma casa abandonada. Para sua surpresa, havia uma mesa pequena e uma poltrona velha. Billy ainda tinha algum dinheiro, então o problema da comida estava resolvido. Mas ele percebeu que um dia suas economias acabariam e ele teria que procurar trabalho. No início, o novo vagabundo pensou em se estabelecer em um albergue, mas depois de imaginar como apresentaria seu passaporte em nome de Shapovalov, Billy desistiu da ideia. Que vergonha! Afinal de contas, o nome é bem conhecido na cidade. Além disso, ele temia que os homens de Herman o encontrassem. Depois de dormir na cadeira a noite toda, Billy se levantou. Suas pernas estavam rígidas e seu quinto ponto estava quadrado. Eu deveria ir até o lixão, ver se consigo encontrar alguns cobertores velhos, pensou ele. Ele não precisou ir muito longe para encontrar cobertores. Ao sair do pátio, Billy viu uma lixeira com algo quadriculado aparecendo. Era, sem dúvida, um cobertor, e ele acelerou o passo. Para a grande alegria de Billy, o cobertor não era o único. Uma cama confortável está garantida, pensou feliz, e levou os cobertores com ele para sua nova residência. A principal vantagem de morar na periferia da cidade era que ninguém conhecia Billy lá. Ele trabalhava meio período como estivador em 2 lojas próximas e, às vezes, ia ao lixão, onde conseguia encontrar alguns produtos decentes. Ocasionalmente, havia louças de boa aparência, mas Billy relutava em pegá-las. Quem sabe o que o proprietário anterior das xícaras e colheres tinha contraído? De vez em quando, Billy se sentia como um personagem de um filme de aventura ou de um reality show, e se pegava pensando que gostava desse tipo de vida. Mas isso não significava que Billy não quisesse voltar à vida normal. E ele jurou que voltaria. Mas Billy não sabia como. Mas ele sabia que agora evitaria o cassino em um piscar de olhos, voltaria para a escola e recuperaria o que era seu por direito. Às vezes, Billy pensava em Ariana, mas tentava não pensar na esposa que ela ainda era. Quando Billy ligou para ela, ela não estava disponível. Bem, vou lidar com isso mais tarde, decidiu ele. Afinal de contas, Ariana não é uma agulha. Você a encontrará. Um dia, durante outra incursão no lixão, Shapovalov se deparou com um sofá de couro velho e surrado, mas suficientemente bom. Felizmente, o lixão não ficava muito longe do porão, então Billy não teve problemas para transportar o sofá para sua casa. Enquanto o jovem sem-teto recuperava o fôlego, ocorreu-lhe que talvez haja alguma roupa de cama dentro do sofá. Mas o que Billy viu dentro do sofá quase o fez perder os sentidos. Era uma maleta cheia de notas grandes. Em dólares. Billy retirou o dinheiro e suas mãos tremeram. Ele contou uma centena de maços. E quando Shapovalov começou a contá-los, não conseguiu conter um suspiro de decepção. Eram bonecos. Apenas as notas de $1.000 de cima e de baixo eram verdadeiras. Afinal, 200 mil também não é ruim, pensou Billy. É o suficiente para contratar um advogado para me ajudar a lidar com a herança. Deve haver algo que eu possa fazer com esse Herman. Billy não foi a um cartório. Estava claro que ele lidaria com ele mais tarde. E ele, Billy, tinha que sobreviver. Alguns dias depois, bateram na porta do porão. Quem poderia ser, pensou Billy, fazendo uma careta de medo, e decidiu não abrir a porta. Mas as batidas ficaram cada vez mais insistentes. Abra,
Polícia, disse uma voz masculina severa. Essa é a última coisa que o filho do falecido ricaço se lembrava era do sangue em sua mão, que ele involuntariamente levou ao rosto. Jack e Angélica sorriram para o filho e acenaram. Em seguida, os pais se dissolveram na escuridão e desapareceram. Não, Billy sussurrou. Mamãe, papai, não vão. Ele acordou. Ouviu a voz de uma mulher que lhe era dolorosamente familiar. Nossa, com um ferimento tão ruim, disse uma voz masculina surpresa. Achei que não ia conseguir. Billy abriu os olhos lentamente. Sua consciência ainda estava turva por causa da anestesia, e ele pensou seriamente que havia entrado no outro mundo. Onde mais ele encontraria seus pais? Ariana? Sussurrou Billy. Você, e morreu também? Não, Billy, respondeu sua esposa com um sorriso, limpando a testa dele com um pano úmido. Eu ainda estou vivo. Trabalho como auxiliar de enfermagem, ela respondeu. Mas vamos falar sobre isso mais tarde. Você não pode falar demais. Eu não sobreviverei se algo acontecer com você, acrescentou mentalmente. Quando Billy foi levado para o hospital, Ariana estava limpando o chão do corredor. Outro vagabundo, disse a enfermeira Ana com um suspiro. Sempre há um vagabundo quando estou de plantão. Antes de mais nada, essa é uma pessoa que precisa de nossa ajuda, um ferimento de faca não é brincadeira. Disse Belry, que estava por perto, com severidade. Então, caros colegas, se apressem e não me contem de novo. Ele não é tão preguiçoso assim, anunciou o Dr. Tony, depois de examinar o paciente. Ele tem um passaporte. Então, quem temos aqui? Billy Shapovalov. Ao ouvir esse nome, Ariana correu até o recém-chegado. Esse vagabundo de idade indeterminada é seu marido? O que o trouxe a esse estado? E se ela estivesse enganada? Posso ver o passaporte? Perguntou Ariana. Sim, por favor, Tony deu de ombros. Eu o conheço, disse ele lentamente. Ele é meu marido. Durante 4 dias inteiros, Billy permaneceu inconsciente. Durante todo esse tempo, Ariana foi à igreja e orou por ele. A jovem acreditava que eles haviam se conhecido por algum motivo. 2 dias após Billy ter recuperado a consciência, ele estava se sentindo muito melhor. Ariana esteve ao seu lado durante todos esses dias. Era quase calor de verão no final de abril. O casal se sentou no jardim do hospital e se divertiu respirando a adorável fragrância da primavera. Billy, eu realmente não poderia tê-lo avisado na época, disse a jovem um dia sobre algo que a estava atormentando. Eu estava cumprindo meu dever, assim como você. E então, Herman? SHH. Com um sorriso, seu marido a tranquilizou e acariciou sua bochecha. Está tudo bem. Vamos esquecer isso como um sonho terrível. Mas é uma pena o dinheiro. Que dinheiro? Quando ele contou a Ariana sobre sua descoberta no lixão, ela respondeu com um suspiro, sabe, Billy, não acho que você deva se arrepender daquele dinheiro. Ele não teria feito você feliz. Esse tipo de dinheiro não faz um homem feliz de jeito nenhum. É preciso ganhá-lo, e só então o dinheiro dará a um homem o que ele quer, um conforto, bem-estar e tudo mais. Como você é inteligente, disse ele com admiração, dando um beijo na têmpora de Ariana. Você tem razão. É que esse dinheiro poderia nos ajudar. Como? No momento, tudo o que me interessa é recuperar o apartamento e o negócio. Sabe, Ariana, foi só quando cheguei ao fundo do poço que percebi como isso é importante para mim. Esse hotel é o trabalho da vida dos meus pais. E quando encontrei aquele dinheiro, achei que era uma oportunidade. Que oportunidade? Ele sorriu tristemente. Uma oportunidade para quê? Para desistir da minha vida. Estava claro que aqueles bonecos só tinham sido colocados ali intencionalmente. Eles simplesmente não imaginavam que alguém pudesse colocar as mãos naquele sofá. Vamos dar um jeito de recuperar o apartamento e o negócio. O que precisa ser resolvido? Billy suspirou. Você tem ideia de quanto custa um bom advogado? Haverá comida em um dia, disse Ariana filosoficamente. Isso também é verdade. Ariana? Ariana?
Sim. Você quer ficar junto? Eu. Ela sorriu e sussurrou, maior que a vida. Billy estava se recuperando, mas para onde ir depois do hospital? Você pode morar comigo, na latrina, disse Ariana. Acho que Belry não se importaria. Não é uma suíte de 5 quartos, mas ainda é um teto sobre sua cabeça. Não é um porão na periferia da cidade, ele riu, e o casal riu alegremente. Ariana continuou a trabalhar como enfermeira e Billy aceitou um emprego como faz tudo. Não era coisa dos sonhos, mas os jovens acreditavam que tudo ficaria bem. Mas os Shapovalovs estavam errados, o que os aguardava em seguida era simplesmente maravilhoso. À noite, quando Billy estava descansando depois do trabalho e Ariana estava prestes a voltar de um turno, um policial e Viktor Ivanovich Zurbin, o advogado da família Shapovalov, chegaram até eles no anexo. Então é aqui que você está se escondendo, Billy, disse o advogado alegremente. Fiz algo errado? Perguntou ele surpreso. Você não fez, mas Herman, também conhecido como Harvey, já fez mais do que o suficiente, disse o policial. Ele foi pego em outro golpe, e a investigação levou ao caso da morte de seus pais e ao seu apartamento. E tem mais. O criminoso que armou o acidente de carro de seus pais foi encontrado. Então, Billy, você tem uma chance real de recuperar sua herança legítima, ele sorriu. Podemos morar no apartamento dos meus pais? Perguntou Billy, incrédulo. Victor olhou interrogativamente para o policial, que respondeu, o apartamento de seus pais está fechado, mas depois do julgamento vocês poderão se mudar para lá. Portanto, vocês terão de ficar aqui por uma semana. Olá! Ariana cumprimentou os homens quando eles entraram. Como vocês estão? Tudo está indo muito bem. Exclamou Billy. O policial, cujo nome era Carlo, entregou-lhes a intimação e os convidados saíram. O que está acontecendo? Perguntou Ariana. É que seu padrinho vai ter o que merece. Proclamou ele alegremente e agirou pela sala. Coloque-me em meu lugar. Disse a jovem com uma rispidez que parecia uma brincadeira. Você ainda não pode. É melhor me contar os detalhes. Eu adoraria. O julgamento transcorreu sem problemas. O vigarista pegou 8 anos. E então os Shapovalovs, agradecendo profusamente a Belry, mudarão-se para o apartamento dos pais de Billy. Nada mudou, ele comentou. Mas é melhor deixarmos isso claro. Não quero o espírito de Herman aqui. É isso mesmo, Ariana fez uma careta e, quando viu seu isqueiro de prata sobre a mesa, jogou-o desafiadoramente no lixo. Depois de todas as provações que lhes aconteceram, os Shapovalovs decidiram se casar. O sacramento do matrimônio foi realizado 1 mês após o retorno triunfante ao apartamento. Qual igreja escolhemos? Perguntou Billy à sua esposa. Acho que a resposta é óbvia, Ariana sorriu. A do hospital. Toda a equipe do hospital foi convidada para o casamento. Todos admiraram o belo casal e ficaram muito felizes com o fato de seus problemas terem ficado para trás. Por que não vamos a um restaurante? Sugeriu Billy. Eu adoraria, mas o trabalho não pode esperar, respondeu Belry com sincero pesar. Isso é verdade, disse Tony. Estamos com falta de pessoal, por isso estamos trabalhando nos fins de semana. Então, pessoal, outra hora. Zametano. Sorriu Shapovalov. Então convidaremos todos para o ano novo. Bem, até a véspera de ano novo eu ainda tenho que viver, sorriu o médico-chefe, mas pelo convite, obrigado. No caminho para casa, o casal comprou uma garrafa de vinho e pediu para jantar em um restaurante. Billy e Ariana sentaram-se na varanda, olhando carinhosamente um para o outro, saboreando o vinho azedo de romã. Olho para as estrelas e me lembro de meus pais, confidenciou Billy à esposa. Eu também, respondeu ela com um suspiro. A morte de meus pais não foi digna, mas eles não eram meus pais. Ariana havia lhe contado sobre seus pais verdadeiros no hospital, e isso os aproximou ainda mais. Não poderia ser de outra forma. Afinal de contas, não havia segredos entre eles agora. Acho que meus pais e os seus estão nos olhando do céu e se alegrando, disse Billy,
Pegando a mão da esposa. Ariana olhou para o marido com gratidão e lágrimas de felicidade brilharam em seus olhos. Billy herdou a herança, voltou a estudar e agora conciliava seus estudos com o trabalho. Além de um apartamento e de um hotel no campo, seus pais haviam deixado ao jovem casal uma grande soma de dinheiro, e não havia necessidade de trabalhar no hospital. O casal visitava Belry e os outros membros da equipe com frequência, que sempre ficavam felizes em vê-los. Ariana também estava planejando voltar a estudar, mas parecia que isso teria de esperar. Um curso incompleto, disse o reitor. Portanto, não posso ajudá-la. A jovem ficou chateada, mas depois de alguns dias percebeu que não havia motivo para se arrepender. Nós vamos ter um bebê, disse Ariana a Billy, que não estava sentado na sala de aula. Ariana, é verdade, gritou ele, esquecendo-se de onde estava. O professor olhou com desaprovação para o aluno de Shapovalov, e Billy sorriu de forma desarmante. Desculpe-me, Sam, disse ele, acabei de descobrir que vou ser pai. Bem, parabéns, o professor sorriu involuntariamente. Mas, por favor, fale baixo. Tudo bem, Billy lhe garantiu. Tudo o que aconteceu com ele mudou completamente sua vida. Daquele momento em diante, Billy se sentiu realmente crescido e forte. Há muito tempo, sua avó havia dito que todas as provações são dadas a uma pessoa por um motivo. Naquela época, Billy, por causa de sua pouca idade, não havia entendido nada, mas agora ele, um homem de 20 anos, percebeu que Ariana e ele tinham que passar pelo que passaram. Caso contrário, eles não teriam percebido que precisavam um do outro. Não, pensou Billy com um sorriso obscenamente feliz, mal captando o que o professor estava dizendo. Nós não precisamos apenas um do outro. Fomos feitos um para o outro. A história do encontro deles dificilmente poderia ser chamada de romântica, e tudo o que se seguiu foi mais parecido com um conto de fadas assustador. E daí? Mas agora está tudo bem entre eles. Afinal de contas, não é à toa que dizem, enquanto mais chove, mais o sol brilha. 8 meses depois. Um monte de balões de hélio rosa subiu ao céu, e as pessoas no pátio da maternidade gritaram, sim. A felicidade. Que ela cresça saudável. Billy segurou sua filha recém-nascida em seus braços e se sentiu o rei do mundo. E Ariana, com um enorme buquê de rosas na mão, sorriu e se sentiu a mulher mais feliz e amada do mundo. Venha conosco novamente, disse a parteira com um sorriso. A mulher, que havia assistido a centenas de partos, disse palavras conhecidas e memorizadas. Mas pareceu aos Shapovalovs que essas palavras eram dirigidas exclusivamente a eles. Nós vamos conseguir, disse o jovem pai. E vamos conseguir mais de uma vez. É mesmo, meu amor? Claro, sorriu Ariana. E a funcionária da maternidade, por sua vez, pensou que esses dois realmente viriam aqui mais de uma vez.